Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e estamos de volta com o canal. Depois de alguns meses parado por aí, sem postar nada, eu tô de volta, pretendo trazer algumas novas propostas para o canal. Eu vou explicar já já como é que vai funcionar esse 2026 do canal Disnéfilos depois do Carnaval. Mas fato é que estamos de volta, tá bom? Pra quem tava aí com saudade, que são 4 pessoas, eu voltei, tá? Vai ter novidades especiais aí pra quem gosta de acompanhar o canal. Eu pretendo diminuir um pouquinho a qualidade da edição dos vídeos para que eu possa trazer um pouco mais de quantidade nos conteúdos, tá? Pra poder fazer mais vídeos pra vocês. Então, se você gosta disso, se você quer mais conteúdo do canal Disnéfilos, me ajude com o meu maior problema, que é motivação. Eu estava sem motivação, então se você me motivar deixando o like, se inscrevendo no canal, eu venho com ainda mais empenho para que essa volta do canal não seja só um ensaio, e sim realmente uma volta definitiva com bastante conteúdo para vocês, tá bom? Eu vou rodar a vinheta 3 segundinhos e aí eu vou explicar para vocês qual é o intuito desse vídeo, que tá no título, e um pouco mais de como vai ser o 2026 do canal Disnéfilos. Vamos lá! Vamos começar então com o 2026 do canal Disnéfilos, né? Eu quero voltar a fazer alguns tipos de conteúdos, né? Por exemplo, reacts de trailers eu vou voltar a fazer, por isso que eu queria dar uma simplificada no canal. Notícias relevantes que aconteçam e se eu considerar que eu tenho algo para dizer sobre essas notícias, eu vou trazer essas notícias para cá. O foco do canal segue sendo Disney, então a gente vai falar muito sobre Disney por aqui, notícias sobre Disney, reacts de trailers de Disney, mas o quadro Disnéfilos View vai continuar acontecendo de forma bem específica. Lançou uma animação aí, grande concorrente da Disney, por exemplo, agora tá passando um cabra bom de bola, talvez eu faça um Disnéfilos View sobre esse tipo de animação. Outros filmes da Disney, como lançou recentemente o Socorro, do Sam Raimi, ou então O Diabo Veste Prada 2, The Mandalorian e Grogu, né, o Mandaloriano e Grogu, esse tipo de filme vai ter Disnéfilos View sobre isso, se eu achar relevante e pertinente. Então, esse tipo de conteúdo vai continuar acontecendo, só que com uma frequência um pouco diferente do que eu vinha fazendo antes. Outra coisa, eu vou criar um quadro novo para críticas de filmes da Disney, que vai ser o Disnéfilos Review, de review mesmo, sabe? Para fazer o trocadilho com Disnéfilos View e Disnéfilos Review, mas sendo uma review mesmo, porque eu quero assistir alguns filmes da Disney que eu nunca vi. Então, para ter motivação para ver os filmes, eu vou transformar isso em conteúdo aqui pro canal. Filmes do Disney Channel, que eu vi nem 10% dos filmes do Disney Channel, eu pretendo fazer uma grande maratona de filmes do Disney Channel. Então, quando não tiver conteúdo para trazer pro canal, pode ter certeza que vai ter um Disnéfilos Review de algum filme aleatório aí que eu esteja assistindo, maratonando. Vocês vão poder me ajudar com sugestões também, tá bom? Para esse quadro, que não vai ter frequência no canal. Vai ser quando não tiver nada para postar, não tem notícia, não tem filme novo, não tem nada. Disnéfilos Review. Agora, sobre esse vídeo aqui, qual que é o meu objetivo com esse vídeo? Obviamente fazer um top 10 aí, vamos dizer assim, top 10 mesmo de filmes da Disney do ano passado. A Disney lançou 12 filmes do ano passado, contando com 2 documentários bem específicos e sem contar outros documentários que eu nem considerei para esse top 10, tá? Mas antes da gente falar pro top 10, eu quero fazer um pouco de consideração a respeito de como foi o ano passado da Disney. Artisticamente falando, eu considero que 2025 foi um ano morno pra Disney. Eu acho que a Disney já teve anos piores, mas definitivamente é um ano que resume como é a Disney recente. Uma Disney que sofre na hora de criar coisas novas, abusa da nostalgia de coisas antigas e nem sempre acerta mesmo tentando abusar na nostalgia. Existe uma grande tentativa de controlar as coisas mesmo não havendo controle, e isso faz com que criativamente o estúdio esteja se perdendo. E aí eu falo dos 3 principais estúdios da Disney, tanto a Disney Animation, quanto a Pixar, quanto a Disney Studios, que faz os live actions, e até o Disney Channel, né, que faz os filmes pro Disney Plus hoje em dia. Então existe essa coisa meio perdida criativamente falando. Então não acredito que seja um ano horroroso, apesar de algumas bombas que a gente vai falar aqui, inclusive algumas das bombas que muita gente considera as grandes bombas de 2025 e que muita gente deve imaginar que estão no final da lista. Eu nem considerei pro final da lista, sim, porque eu não considero grandes bombas, eu vou explicar isso mais pra frente. Mas fato é que a gente teve bastante filme mediano pra baixo, medíocre ou até horroroso, né? E não tem nenhum filme daqueles que você fala, tá bom, isso é maravilhoso. Teve um filme que eu gostei muito, que é Zootopia 2, já spoiler aí do final da lista, mas assim, não tem aquela unanimidade, sabe? Como foi Encanto, por exemplo, como é um Soul da Pixar, um Luca. Então a Disney tá vivendo essa grande crise criativa e eu acho que é um ano morno. Eu não acho que seja um desastre criativamente falando, mas definitivamente não é um ano que a gente pode dizer, tá bom, quando o assunto são filmes bons, a Disney tem um ano de sucesso. A Warner teve um ano maravilhoso quando o assunto é criatividade. A Disney não. Financeiramente falando, eu acredito que seja um ano morno também, um ano médio, vamos dizer assim. A Disney lançou 6 filmes Disney no cinema, fora os filmes de outros estúdios subsidiários, como Marvel, 20th Century Studios. E nesses 6 filmes Disney a gente tem 3 fracassos grandes,
Mas também tem 3 sucessos, sendo desses 3 sucessos, 2 grandes fenômenos, um fenômeno colossal, né? Então eu acho que dá pra gente dizer que é um ano morno quando o assunto é bilheteria. Se a gente pega aqui, vocês estão vendo esse quadrinho que eu fiz com os orçamentos e as bilheterias, se a gente pega aqui Zootopia 2, que é o maior sucesso da Disney, só Zootopia 2 cobre todos os outros fracassos. Mas fato é que a gente teve alguns fracassos bem colossais, né? Eu acho que o pior dos fracassos dessa lista é Branca de Neve, que com um orçamento de 270 milhões arrecadou 205, faltou 70 milhões para chegar no valor do seu orçamento. Não é o filme de menor bilheteria da Disney esse ano. A gente tem Tron Ares, que é de longe a pior bilheteria desse ano, mas muito próximos também Hélio e Uma Sexta-feira Mais Louca ainda, na casa dos 140, 150 milhões de dólares. Branca de Neve passou dos 200, né? Muito próximo ali os números, mas quando a gente pega o orçamento e o resultado final, Branca de Neve é financeiramente o maior fracasso da Disney no ano por causa da distância que existe entre o valor arrecadado pro orçamento final. O mesmo daria para dizer que vale para Tron Ares, né? Tron Ares custou 180, arrecadou 140 e poucos, faltou 40 milhões para chegar ali, né? É muito próximo de Branca de Neve como um grande fracasso, e nesse caso eu lamento muito que seja um grande fracasso. Branca de Neve, foda-se, mas Tron Ares eu queria muito que fizesse mais sucesso e infelizmente não deu certo. A gente vai falar sobre Tron Ares mais pra frente aqui no vídeo. Já Uma Sexta-feira Mais Louca ainda, que chegou bem perto de Hélio, ali os dois na casa dos 150 milhões de dólares, por ter um orçamento bem enxuto, né, de 42 milhões, acabou sendo um sucesso bem interessante, né? O filme arrecadou mais de 3 vezes o seu orçamento, que é mais do que suficiente para se pagar e ser considerado um filme bem lucrativo para Disney. Eu acho que a Disney podia continuar focando em projetos como esse para o cinema, projetos de orçamento mais reduzido, que se arrecadarem na casa dos 100, 150 milhões de dólares, paga as contas, porque não é o caso de Hélio, por exemplo. Fez 150 milhões de dólares, mas é de longe um grande fracasso também, porque arrecadou o mesmo que seu orçamento, se o orçamento foi 150, né? Há quem diga que o orçamento de Hélio chegou a 300 milhões de dólares. O orçamento dos filmes da Pixar normalmente é na casa dos 200, então eu não duvido que haja uma mentiradinha aqui nesse orçamento de 150. Fato é que temos aqui filmes na mesma casa, um grande sucesso e outro um grande fracasso. E os dois grandes fenômenos, né? Lilo e Stitch, que com um orçamento de 100 milhões de dólares arrecadou 1 bilhão, então 10 vezes o valor do orçamento. Um filme que era para ser um projeto do Disney Plus. Inclusive existe uma movimentação da Disney nesse sentido, de esvaziar o Disney Plus e encher as salas do cinema. Uma Sexta-feira Mais Louca do que... Como é que é o nome do filme? Uma Sexta-feira Mais Louca ainda é um exemplo disso. Moana 2 do ano passado é um exemplo disso. Esse live action de Lilo e Stitch é um exemplo disso. A gente vai ter esse ano The Mandalorian Grogu, que era para ser a 4ª temporada da série, se tornou um filme para os cinemas. Então a Disney tá nesse movimento de pegar coisas com orçamento reduzido que eram para o Disney Plus e levar para os cinemas. Aqui a gente tem 2 grandes cases de sucesso, Moana 2 ano passado e Lilo e Stitch esse ano. Então, ano retrasado e ano passado, no caso. É um movimento que eu considero interessante, um grande fenômeno. Mas nada supera o fenômeno que foi Zootopia 2. Animação da Disney com um orçamento enxuto, 150 milhões de dólares. Lembrando que Wish custou 200, Mundo Estranho custou 180, a gente teve Moana 2 e Zootopia 2 na casa dos 150, o que é ótimo, e o filme arrecadou 1,8 bilhão, se tornando a maior animação hollywoodiana em bilheteria de todos os tempos, e um grande fenômeno, o maior fenômeno da Disney aí nos últimos anos, sem dúvidas, um fenômeno maior do que Divertidamente 2, por exemplo. Então, o resumo da ópera é que eu acredito que a Disney tem um ano morno nas bilheterias. Alguns grandes fenômenos, 2 grandes fenômenos, um grande sucesso, 3 fracassos colossais, né? Tron Ares e Branca de Neve, fracassos colossais daqueles para entrar para a história. Chega de falar de números, vamos falar agora do que interessa. Vamos para o nosso top 10. Quais são as melhores e piores produções da Disney de 2025? Eu queria começar com uma menção honrosa, que é o filme Os Leões Marinhos de Galápagos. Leões Marinhos de Galápagos, na verdade, é o nome do filme. Filme da Disney Nature, que chegou no Disney Plus, mais uma daquelas produções da Disney Nature. Eu coloquei como menção honrosa porque não deixa de ser um filme da Disney, um documentário da Disney muito interessante, mas está como menção honrosa porque se eu fosse colocar na lista, eu ia colocar lá no topo da lista. Não, a Disney Nature vem criando uma formulinha que tá me cansando quando o assunto é a narrativa dos seus filmes, eu já falei sobre isso aqui no canal. Fato é que é mais um filme da mesma formulinha, só que com outro animal. Mas é bom, sabe, pra criançada, tem uma história interessante, tem uma mensagem interessante,
interessante e ecológica no final. Visualmente é um filme belíssimo, não é o mais belíssimo da Disney Nature, longe disso, mas é um filme muito bem filmado. E falando em ser um filme bem filmado, eu acho que a gente tem que mencionar também como menção honrosa da menção honrosa o filme Guardiões das Ilhas Galápagos, que é o making of desse documentário da Disney Nature aqui. Eu sou suspeito a falar, eu gosto normalmente mais dos making offs do que dos filmes em si. Esses filmes em si normalmente têm uma fotografia muito bonita, às vezes a narração é interessante, a trilha sonora às vezes é muito bonita, mas não passa muito disso. Narrativamente são filmes um pouco mais maçantes. Agora, pra mim, eu acho que é mais interessante você ver como é difícil produzir esses filmes do que o resultado em si. Então, se você é que nem eu, que gosta mais da parte da produção, Guardiões das Ilhas Galápagos é bem interessante. Agora, para as crianças, aí um documentário ecológico interessante, Leões Marinhos de Galápagos é uma boa opção, mais um filme ok, bom, da Disney Nature. O último lugar da nossa lista é o filme Um Natal Bem Jonas Brothers, um filme dirigido por Jessica Wu, que eu nem sei se dá pra chamar de filme isso aqui, gente. Isso aqui é basicamente uma gravação da turnê dos Jonas Brothers, que fizeram um filmezinho bobo ali no final e jogaram no Disney Plus com 1 hora de duração, só pra dizer que esse ano teve um filme comemorativo de Natal. É um filme natalino e, cara, é bobagento pra caramba. Só que dá pra ser natalino e bobagento e ser divertido. A Disney tem lançado vários filmes natalinos aí, desde que o Disney Plus existe, e tem alguns casos de filmes que, mesmo bobagentos, você encontra 10% de diversão ali. Eu gostei de assistir aquele Noel, por exemplo, que acho que é de 2019, já tem uns anos. Gostei de assistir Fara Madrinha, que eu também não achei grandes coisas, então teve uma outra perolinha ali. Esse aqui é nível Esqueceram de Mim no Lar do Oscilar, e olhe lá, é pior até, sabe? É um filme mal produzido e chato. Eu não quero saber dos Jonas Brothers, eu não me interesso pelos Jonas Brothers, ele é clichê, as piadas não funcionam, é tudo muito precário, sabe? Mal filmado, mal editado, mal montado, mal tudo. É um filme horroroso, sabe? Não dá pra chamar de filme, é um vídeo de um youtuber mediano, sabe? Se eu fosse fazer um filme, faria uma merda dessa, basicamente. Esse é esse filme. Já em nono lugar, nós temos o filme Alexandre e a Viagem Terrível, Horrível, Espantosa e Horrorosa. Filme dirigido por Marvin Lemos e que pra mim não faz o menor sentido existir. A gente tem o filme de 2012, se eu não me engano, Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso. Esse filme é baseado exatamente na mesma história, obviamente são narrativas diferentes, mas a estrutura é basicamente a mesma, só muda que lá é um dia, aqui é uma viagem, né? Lá tem ali eles fazendo as coisas dele de dia a dia, dando errado, e aqui eles vão fazer uma viagem e a viagem dá toda errada, sabe? É horroroso? Não é horroroso, mas é inútil e é chato, sabe? Algumas piadas funcionam, tem uma coisinha ou outra ali que pode agradar. O ponto positivo mais relevante é que agora a estrutura familiar ali é uma estrutura latina, traz muito da cultura latina para dentro do filme, mas é só isso. Não tem mais nada nesse filme que faça ele ser uma experiência que vale a pena. Então, para mim, não tinha necessidade de existir. É uma adição de catálogo pro Disney Plus inútil, porque tem outro filme que veio anos antes que é consideravelmente melhor que esse. Já em oitavo lugar, nós temos Diário de um Banana, A Gota d'Água, filme dirigido por Matt Denner, e olha só que surpresa, eu sou um grande detrator dessa franquia aqui. Eu não gosto da primeira animação, eu não gosto da segunda, a terceira eu tolero, sabe? Mas pelo menos eu preciso ser sincero e honesto, justo com vocês e com o filme, que é fato que essa franquia vem numa evolução muito interessante, sabe? O primeiro filme é ruim, sabe? E o problema não é nem a narrativa, que é problemática, é simples e é boba. O problema é que não existe empenho para fazer algo que seja agradável aos olhos, que tenha pelo menos os renders completos e bem feitos, sabe? É muito precário, parece um videogame PlayStation 2, a primeira animação. Na segunda dá uma melhorada, na terceira melhora consideravelmente, e essa animação aqui, narrativamente, ela é bem mais agradável, é um filme bem mais interessante de se assistir, algumas piadas realmente funcionam, e visualmente ela é muito mais bonita, muito mais completa, muito mais bem feita. É até estranho você assistir o primeiro filme e o quarto em sequência, porque a evolução gráfica é muito notável. E não só gráfica, sonora, nas dublagens. Então, dublagens originais, eu não assisti o filme em português. Fato é que me surpreendeu como esse filme melhorou. Ficou bom? Ah, é um filme bom agora? Não, continua sendo a mesma porcaria, só que uma porcaria melhor produzida, sabe? Eu acho que se continuar em evolução, e os livros próximos que forem adaptados, existem mais adaptações prometidas para essa franquia. E se continuar nessa evolução, pode ser que a gente tenha uma franquia que começa péssima e termina ok, sabe? Termina com filmes realmente bons. Eu torço para que isso realmente aconteça. Esse filme me surpreendeu. Eu esperava outra tortura de 1h30 e recebi um filme legalzinho, olha só que surpresa. Em sétimo lugar, Zombies 4, A Era dos Vampiros, novo filme original Disney Channel, original Disney agora, né? Porque é Disney Channel, mas sai no Disney Plus, dirigido por Paul Hogan.
Zombies tá aquela coisa, né? Não fede nem cheira. Eu tenho me tornado um fã assumido da franquia Zombies, já assisti os outros filmes várias vezes, e eu preciso ser sincero com vocês. Zombies 4, A Era dos Vampiros, além de ser exatamente aquilo que você espera de um filme de zombies, ou seja, não é o que aconteceu com o último Descendentes, onde a queda do terceiro pro quarto filme é muito visível, não. Aqui o nível de qualidade é o mesmo, o filme é aquilo que você espera da franquia, mas eu também considero que esse é o filme que mais ficou comigo, sabe? Talvez o senso de despedida que existe dentro da franquia tenha me conquistado um pouco mais. O filme conseguiu dar uma conclusão pro arco dos personagens que a gente já conhece, apresentar novos personagens que se tornam interessantes, tem um quê de uma coisa emocional ali que funcionou pra mim, então eu gostei. As músicas são boas, eu achei bem interessante, não é os melhores músicas de zombies, mas também não chega perto das piores, são boas músicas, algumas eu gostei definitivamente. Então é um filme que talvez seja o que eu quase mais gosto da franquia, não chega perto do primeiro, que pra mim ainda é o melhor, mas eu até gostei um pouco mais de Zombies 4 do que das outras duas sequências. Então me surpreendi porque dentro daquilo que se espera de um filme zombies, sabe, dentro da bizarrice que é a franquia Zombies, pelo fato de eu já estar acostumado com a bizarrice, então aquele choque inicial de que merda é essa que eu tô vendo já passou. Então agora eu já, tá bom, já sei que merda é essa, vamos ver o que tem dessa vez. É clichê, é bobinho, é padrãozinho, mas é legal, então eu acho que me agradou por isso. Não é um filme ruim, né? Não é o pior filme de zombies definitivamente, não vai ser o melhor de zombies, mas é um filme interessante, sabe? Pra quem gosta da franquia, definitivamente esse é um bom exemplar da franquia. É um dos melhores filmes de zombies, apesar de zombies e melhores não ser uma coisa que cabe na mesma frase, né? Zombies é bizarro. Dentro da bizarrice da franquia, filme legal. Em sexto lugar, o filme que vocês estavam esperando no último, Branca de Neve, dirigido por Mark Webb. Eu tenho uma questão com Branca de Neve. Eu sei que muita gente odeia esse filme só pelo fato dele existir, só por todo o caos que aconteceu nos bastidores. Por que eu coloquei Branca de Neve um pouco mais pra cima nessa lista e não em último lugar? Primeiro, porque eu acho que em valor de produção, Branca de Neve é definitivamente superior a todos os outros filmes dessa lista. Ponto. Próximo parágrafo. Eu consegui separar as coisas, sabe? Tá bom, o caos da produção foi isso, briga, Rachel Zegler falou merda, ela e a Gal Gadot não se entendem, Gal Gadot é uma péssima atriz, tinha uma ideia criativa aqui, essa ideia foi totalmente redirecionada, refaz o filme, bota não, tira não, enfia não no cu, sabe? Eu consegui desvencilhar isso do filme, tá bom. E me entregue, o que vocês têm, depois desse caos, o que vocês me fizeram? O que eu vou assistir? Tá bom, tem coisas que é uma bosta, tem coisas que eu gostei. Eu preciso ser sincero com vocês e com o filme. Eu gostei das cenas dos anões, os anões em CGI são uma merda. Eu não achei, sabe? Eu achei que perto do que poderia ser, eu achei eles agradáveis. Os personagens em si têm o mesmo carisma dos personagens da animação, apesar de não serem nem 10% do que esses personagens são na animação, quando o assunto é ser icônico, mas ainda assim, deu pra dar risada. As músicas são boas, tanto as releituras das músicas anteriores, antigas, quanto as novas músicas, eu gostei de boa parte delas. A música da Rachel é muito boa, a música do casal ali, eu acho linda essa música, sabe? Então, o design de produção pra mim é agradável quando o filme vai pra floresta, as coisas mágicas, a casinha dos anões, apesar de ter alguns problemas, por exemplo, no reino lá da Rainha Má, tem algumas coisas meio artificiais demais, mas ainda assim, é um filme que ele trafega entre erros grotescos e acertos interessantes. Por isso que eu não considero o pior filme da Disney do ano. É o pior live action da Disney? Também acho que não. Eu acho que a Disney cometeu algumas atrocidades muito mais graves. Pinóquio é muito pior do que esse filme. Alice Através do Espelho é muito pior do que esse filme. Eu acho que esse filme, pra mim, como filme em si, ignorando toda a polêmica, eu sei que é uma coisa intrínseca a outra, mas eu consegui desvencilhar uma coisa da outra. Eu acho que ignorando essa polêmica toda, eu acho que Branca de Neve é um filme que tá muito mais no patamar ali de um Malévola 2, por exemplo, de um... deixa eu pensar aqui. É que tem muito live action merda. Dumbo, por exemplo. Tá no nível ali de Dumbo, no nível de Malévola 2. Aqueles filmes medíocres que você esquece, mas que, apesar de não serem maravilhosos e bons, e não dizerem respeito ao legado das animações que eles estão tentando refazer, pelo menos não é uma bosta completa como é um Pinóquio, sabe? Eu acho que a Disney fez atrocidades muito piores, eu repito. Branca de Neve tá muito perto de ser outra das atrocidades da Disney, mas pra mim, na minha opinião, repito, esse vídeo é a minha opinião, não é uma das grandes atrocidades da Disney. É um filme zoado, bagunçado, mas que tem alguns lampejos de coisa boa entre aquele monte de merda que a gente vê. Em quinto lugar, Hélio, a nova animação original da Pixar, dirigida por Domi Shi, Madeleine Sharafyan e Adrian Molina.
uma das animações mais bagunçadas, desorganizadas e de carisma negativo da história da Pixar. Eu já vou ser curto e grosso com vocês. Está em quinto lugar aqui porque, na minha visão, ela só não é a pior animação da Pixar porque existe Carros 2. Mas todas as outras animações da Pixar, sem exceção, são melhores do que Hélio. Por quê? Porque esse filme ele é completamente formulaico, ele é completamente clichê, ele tem aquela tentativa de fazer aquilo que a Pixar sabe fazer, que é emocionar, ter os seus momentos grandiosos de emoção e tal, personagens carismáticos, fofos, engraçadinhos, o choro, que é padrão da Pixar, a comédia, que é padrão da Pixar, um universo diferente, que é padrão da Pixar, mas tudo dá errado, porque é tudo genérico e qualquer coisa. A sensação que você tem durante a sessão de Hélio não é uma sensação de ódio, por exemplo, que muita gente sente quando vê Branca de Neve. Porra, isso é uma bosta, que ódio. Você tem sentimento por aquilo, apesar de ser um sentimento ruim. Hélio gera aquela sensação de apatia. Eu não tô nem aí pra essa merda. E eu acho que pra mim isso é pior. Eu prefiro odiar alguma coisa, que nem eu odiei o live action de Pinóquio, por exemplo. Eu prefiro odiar algo do que sentir essa sensação de completa apatia, de completo foda-se. Hélio é um foda-se. Por isso é o pior filme original da história da Pixar, é uma das piores animações originais recentes dos dois estúdios da Disney e da Pixar. Eu acho Wish melhor do que Hélio, eu acho Mundo Estranho melhor do que Hélio, mais divertidos, mais empolgantes, eu acho Elementos melhor do que Hélio, então apatia. A palavra que define esse filme é apatia. Uma pena. A gente vai falar mais sobre as próximas animações da Pixar em breve. Hélio é uma decepção completa pra mim quando falamos do estúdio que é um dos melhores estúdios, se não o melhor estúdio de animação de todos os tempos aí. O vídeo tá ficando gigantesco, então vamos pro quarto lugar. Quarto lugar é Lilo e Stitch, outro live action da Disney. Vocês sabem o que eu penso a respeito desses live actions. Eu gosto da ideia? Não. Eu reclamo de todos? Reclamo. Eu vou assistir sempre? Vou. Eu saio emocionado? Saio. Dito isso, a Disney acertou em 3 live actions e olhe lá. Lilo e Stitch é um desses? Definitivamente não. Mas é um daqueles live actions horrorosos da Disney? Também não. Lilo e Stitch ele entra num balaio de live action da Disney que tem uns 30 filmes já, que é aqueles filmes que pelo menos não é horroroso, sabe? Porque quando a Disney erra nos live action, muita gente considera Branca de Neve um erro. Tá aí, é muito pior que Lilo e Stitch. Aí a gente entra naquele Pinóquio, sabe? Quando entra nessa onda dos erros, aí tem um monte de erro. Lilo e Stitch não, Lilo e Stitch tá muito mais perto daqueles que a gente ignora, tipo, vamos pensar aqui, Peter Pan e Wendy. A Bela e a Fera, eu acho que é um nível de A Bela e a Fera, sabe? Um filme foda-se, um filme que não vai mudar nada na minha vida, a animação continua sendo muito melhor, mas pelo menos não é ruim. Não tá no patamar dos melhores live actions. Cruella, Mowgli, sabe? Esses live actions, isso aqui é bom. Mas também não ofende. Acho que só isso já é bom, tá de bom tamanho. Poderia ser muito mais ofensivo. Outro filme que tá nesse nível aqui, Como Treinar o Seu Dragão. É mesmo patamarzinho ali. Esse lá, Como Treinar o Seu Dragão é melhor por causa desse cu. É a mesma bosta. Em terceiro lugar, agora sim dá pra gente falar que a gente entrou nas coisas boas do ano. Terceiro lugar, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. Que surpresa, hein? Nunca fui um grande fã da franquia Freaky Friday. Gosto dos filmes. O primeiro eu tinha assistido quando eu era muito criança. Depois eu acabei maratonando todos os outros pra poder assistir esse novo. E olha só que surpresa. Se não é o melhor, é um dos melhores filmes dessa franquia como um todo. É muito divertido, é muito engraçado. Dá pra perceber que as atrizes principais, mas também toda a equipe tava adorando o que eles estavam fazendo. Tava fazendo com muito amor e muito empenho. E isso me agradou. O amor que a equipe tem pelo filme que eles estavam produzindo transborda na tela. É clichê, é padrãozinho, é repeteco, mas é bom, é engraçado, é divertido e é feito por quem e com quem quer fazer e tá gostando do que tá fazendo. É feito com amor e carinho. Então, é uma das comédias mais engraçadas do ano. Esse ano a gente teve boas comédias e eu colocaria definitivamente Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda entre as boas comédias desse ano. Se você ainda não assistiu, dê uma chance. Esse filme é muito legal. O terceiro lugar, pra mim, é fácil. Tron Ares, dirigido por Joaquim Ronin. Eu lamento demais que esse filme tenha fracassado, porque eu gostei muito de Tron Ares. Eu tive o prazer de ir pela primeira vez numa sessão IMAX para assistir Tron Ares e eu quase tive um orgasmo na sala de cinema. Eu estava em êxtase, o filme é maravilhoso. Não é tão bom quanto o Tron Legacy, ponto, próximo parágrafo, mas é muito legal. As cenas de ação são espetaculares, o design de produção é excelente, a trama ali, ela é simplesinha, é clichê, mas ela é bem envolvente, existem algumas reviravoltas muito interessantes. O filme fala um pouquinho sobre mas ele nem se aprofunda muito nessa discussão que poderia ser bem interessante, bem relevante, porque é atual, mas ainda assim o filme traz bem o tema para dentro de sua história e trabalha isso de uma forma que seja minimamente aceitável, mas o foco que é trilha sonora. A trilha sonora desse filme é do caralho, é a melhor trilha sonora do ano, não tá indicado a Oscar, chegou à pré-lista, a canção lá, As Alive As You Need Me, é maravilhosa.
maravilhosa, tá, sabe? A trilha sonora desse filme é um colosso, é um espetáculo, é excelente, é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos quando o assunto é filmes da Disney. Visualmente o filme é um espetáculo, as cenas de ação são muito espetaculares de novo. Tudo nesse filme é um grande espetáculo. É como se você estivesse dentro de uma montanha-russa muito foda. Então eu gostei demais de Tron Ares. Uma pena que é um grande fracasso, uma pena que só eu e 3 pessoas no mundo se interessem pela franquia Tron. Mais uma vez eu falo, não é tão bom quanto o Tron Legacy, mas é um filmaço. Filmaço. O primeiro lugar da lista é óbvio, dirigido por Jared Bush e Byron Howard, Zootopia 2, de longe o melhor filme da Disney esse ano, sabe? Eu acho que até de Tron Ares, que é um filme que eu amei, a distância tá um pouco longa pra Zootopia 2, apesar de Zootopia 2 também não ser tão maravilhoso quanto é o primeiro filme, mas ainda assim uma sequência digna e à altura, e eu posso cravar aqui. Pela primeira vez a Disney fez uma sequência espetacular para uma animação espetacular, né? Eu sou muito fã de Frozen 2, mas eu sou o único fã de Frozen 2. Ninguém gosta daquele filme, eu sei. Eu amo Frozen 2. Fora isso, se a gente pega as outras sequências da Disney, é aquela merda. Moana 2, que é bem pior que o primeiro. Aí você tem ali Cinderela 3, que é um ponto fora da curva, que era feito para direto para DVD, mas depois é uma bomba atrás da outra, sabe? Aladdin, o do Retorno de Jafar, Os 40 Ladrões, a sequência de A Bela e a Fera, sabe? É um cocô mais fedido do que o outro. Zootopia 2, uma sequência feita pela Walt Disney Animation Studios, que é quase tão boa quanto o primeiro. Talvez eu ainda fale sobre Zootopia 2 com um pouco mais de propriedade aqui no canal, porque eu não fiz vídeo sobre o filme porque eu estava aposentado. Mas eu preciso pelo menos dizer, é o melhor filme da Disney do ano, é quase tão bom quanto o primeiro, consegue trazer de volta as mesmas temáticas e aprofundar de novo os mesmos temas, sendo diferente e original. As referências que o filme faz a outros filmes da Disney e ao cinema como um todo são muito bem posicionadas dentro do filme, então é um filmão. É muito legal ver a Disney voltando a fazer um filmão. A Disney tem feito filmes, né? Moana 2 é um filme legal, Wish é um filme legal, Mundo Estranho é um filme legal, e olha lá. Depois de 2021 pra cá, esse é o primeiro filmão da Disney. Filmão. Eu adorei Zootopia 2. Tô passando carro de som. O duro de voltar com o canal é essa porra. Passa carro de som. O que me enfia o som no cu? Galera, é isso aí, eu tô suado, eu estou derretendo e esse é o nosso primeiro vídeo aqui do retorno do canal Disnéfilos. Como eu já disse lá no começo, me ajude a fazer essa volta ser uma volta com empenho, sabe? Me ajude aí, me ajudando mesmo, deixando like, se inscrevendo no canal se você é novo por aqui, para que eu tenha vontade e abandone a preguiça para voltar com o canal aqui com tudo. Eu tenho alguns projetos legais, como eu expliquei no começo do vídeo, e eu quero muito que vocês me deem motivação para trazer esses projetos à vida, tá bom? Esse é esse vídeo, é óbvio que esse vídeo não é outro, né? Mas por esse vídeo é isso. Então eu vou deixar outras recomendações de vídeos aqui, eu espero voltar em breve, se não for amanhã, depois de amanhã, mas eu espero voltar com mais conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado a vocês que me esperaram e que estão comigo aqui de volta nesse retorno. Até a próxima e eu vou pular numa piscina que tá calor pra caralho. Tchau!